Muito bom dia! Começando esta semana, segunda-feira, falando de marketing. Seja bem-vindo ou bem-vinda, você que é líder, você que é gestor dos seus negócios. Então, de 8 horas nos Milhas, que foi um evento para alavancar agências de negócios e negócios com milhas, três foram baseados em marketing, relacionamento com o mercado. Por que será? Por que será que marketing é tão importante para alavancar negócios? E não é só no Sul Milhas, né, gente? É em todo o continente, é em todo o mundo, é em toda a Terra, vamos dizer assim. Se a gente for pegar as teorias do Philip Kotler e também do Peter Drucker, que são os pais da administração e do marketing moderno, eles sustentam o marketing como premissa, como base de qualquer alavancagem de negócios. Bom dia, bom dia! Quando a gente pensa em relacionamento com o mercado, a gente pensa em marketing, porque que marketing é o pilar básico, de fato, de uma estrutura de sucesso de negócios, e como é que você tem que olhar para isso, como é que você está fazendo. Deixa eu te falar, de 8 horas, 3 no Sul Milhas falamos sobre marketing, no mínimo, por baixo, 3 palestras, tá? De 8, 3. Por quê? Porque a gente começou a falar sobre a base, onde eu fiz a primeira apresentação, depois a gente foi para a questão do ranqueamento, depois a gente foi para a questão das vendas em si. Tudo isso é marketing, tudo isso é relacionamento com o cliente, e não faltou dizer que sem propósito a gente não vai longe no marketing. Sim, grandes marcas, elas se tornam grandes porque elas investem em propósito, em posicionamento, em o porquê das coisas. Tanto Kotler quanto o Peter Drucker, eles defendem o marketing como essencial para a estrutura da gestão de negócios. Ou seja, a forma de uma administração de negócios de sucesso passa pelas estratégias de marketing. E o quanto que o nosso empresário brasileiro hoje, dá valor para o marketing, para a estratégia do marketing. Se eu costumo dizer, quase 100% das lives que eu atuo e que por onde eu passo no meu dia a dia nas consultorias, que se você não tem estratégia, você tem barulho e não tem resultado no marketing, não é que o marketing não dá retorno, é que você está fazendo errado. Eu sempre digo, o marketing é um trade, é investimento que é necessário para sua alavancagem, mas que se você faz sem estratégia, você pode perder dinheiro sim, e é a realidade. Então a gente acaba tendo medo, a gente acaba não tendo confiança ou segurança onde fazer marketing. Marketing é criação, marketing é muito amplo, como eu disse, relacionamento com o cliente em todas as fases, em todas as pontes, em toda a jornada de relacionamento, colocando aí uma pitada de inovação e criatividade, nossa, se torna um infinito de possibilidades de ganhos e de recursos que a gente, por vezes, não sabe aonde começar. E aí a gente esmorece, a gente perde receita, a gente perde competitividade mercadológica, né? Não é assim? A gente fica perdido, por isso a gente tem que ter um gestor, um especialista, um consultor, um orientador, mas sobretudo, por quê? Porque a gente precisa de plano de negócio alinhado com estratégia. Então, se a gente for pegar ali os conceitos do Peter, por exemplo, do Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele diz o seguinte: marketing não é um setor isolado. Marketing não é um setor isolado. Ele é um sistema que orienta toda a organização. Bom dia, bom dia! Marketing é um sistema que orienta toda a organização. Então, o Philip Kotler nos diz o seguinte, que o marketing é muito mais do que vender ou fazer propaganda. Por isso, marcas além das vendas. É uma filosofia de gestão centrada no cliente. Quando eu tenho o porquê da minha gestão, da minha realização, eu tenho um bom marketing, eu tenho a possibilidade de fazer sucesso e crescer. Se eu não tenho isso, eu fico no meio do caminho. Todo mês eu acordo no vermelho, desesperado e querendo bater metas, né? Porque eu não construí esse legado, porque eu não construí o posicionamento e o propósito. Vê se faz sentido para você, né? Então, agora se a gente for para a linha do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna hoje em todo mundo, ele é um administrador que coloca e consegue dizer para o mercado o seguinte: se não é o propósito dentro das organizações, através do marketing, as empresas não prosperam. Gente, se esses acadêmicos de Harvard falam isso, quem sou eu para discordar? Quem é você para discordar? A minha vantagem... Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rudy. Bom dia. A minha vantagem é que eu trabalho com isso todos os dias e eu posso provar por A mais B. Então, Drucker nos fala o seguinte, tá? Que uma das 2 únicas funções essenciais do negócio é marketing e inovação. O pai da administração moderna fala isso para nós. Presta atenção, uma das únicas 2 funções de um negócio para ele ter sucesso
é marketing e inovação. Todo o resto gira em torno. Significa que o propósito, ele fala que o propósito do negócio é criar um cliente. A empresa tem apenas 2 funções para isso, tá? Marketing e inovação. Marketing e inovação produzem resultados, produzem todo o resto que envolve são custos, né? Então, com isso, o marketing acaba sendo a base da gestão empresarial. Né? Por A mais B, ele é a base da gestão empresarial. Se não tem marketing, não tem oportunidade de venda. Se não tem venda, não tem negócio. Simples assim, as empresas fecham. Então, eu tenho que olhar para o meu departamento de marketing com muito amor e carinho. Uma estratégia séria, não é um barulho feito de qualquer jeito. E aqui está o ponto que eu quero te sacudir nessa segunda-feira, porque os empresários do Brasil, eles têm a mania de não dar o valor no marketing que precisa. Então, eles vão lá, criam um negócio, abrem uma loja, investem na fachada, investem na logística, no estoque, ok, tudo faz parte. Aí, o que sobra na hora da inauguração, chama uma agência de marketing para fazer rede social. Gente, não é por aí. O marketing tem que estar pensado no planejamento estratégico e no plano de negócios, que budget você tem para o seu marketing, né? E marketing, de fato, será que é só rede social? Então, a gente tem que pensar nesse relacionamento com o cliente em todo aspecto, em todo momento. Lembra, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não dá. Então, assim, o marketing é o que te leva aonde você precisa chegar. Então, precisa estar alinhado com o plano de negócios. E aí, o Drucker, ele considera que o marketing, ele torna a venda totalmente desnecessária quando você faz um bom marketing. Por quê? Porque o cliente, ele é um bem que te procura sozinho enquanto faz um bom marketing em sentido de propósito. Quando você tem o porquê da sua marca, quando tem a proposta de valor, se a gente for trazer para o ambiente pessoal, seria a nossa proposta de vida, né? Mas para o mercado corporativo é a proposta de valor. O que acontece? O cliente chega até você sozinho, porque ele gosta de ser atendido. Ele paga para quem atende ele. A gente falou muito sobre isso no Sumilhas nesse final de semana. Foram 3 horas, 3 palestras falando para as agências, bom dia, que o segredo, a gente pegou os cases de sucesso, trouxe lá, a gente trouxe abordagem acadêmica, a gente trouxe tudo para provar, olha, você quer ter sucesso, você tem que ativar seu cliente, porque ele se torna evangelizador. E as marcas, num período de 1 ano aí que trabalham, fincados no propósito, eles têm alavancagem mais rápida. Isso é fato. Então, toda a estratégia de gestão de Scott e Peter Drucker, que deveria ser começar pelo mercado e pelas necessidades humanas. Isso é relacionamento, isso é marketing. Bom dia! A questão é justamente assim, tá, mas como é que eu ponho isso na prática, né? Como é que eu faço? Esse é o ponto, né? Que é por isso que a gente tá aqui todos os dias nas lives, você compartilha, você participa, né? Porque são os insights que a gente tem que começar a aprender como botar isso na prática. Então, pra gente resumir hoje, amanhã a gente continua falando sobre esse papo, eu vou te contar tudo que a gente falou lá durante a semana, marca além das vendas, né? Esse é o brilho, esse é o negócio, isso aqui dá jogo, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá sustância pro seu negócio, né? Mas aqui eu tô fazendo uma introdução, né? O Kotler, ele fala assim, ó, marketing é a estrutura estratégica e integradora de uma empresa, e ele é um núcleo da gestão orientada para o cliente. O Drucker fala, a administração centrada no propósito, na criação de valor, depende do marketing, e o mercado depende disso, e as empresas dependem disso, porque é uma das funções vitais de um negócio, tá? E óbvio, a gente fala aqui sobre isso todos os dias, mas às vezes a gente pensa assim, o empresário, o líder, o gestor que está aí me assistindo, às vezes pensa assim, isso é muito conceitual, é muito filosófico, é difícil mesmo colocar na prática. Eu sei que é, né? E é por isso que a gente está aqui todos os dias, falando de ferramentas, né? Falando de plano de negócios, estudo de persona, matriz BCG, matriz ciclo PDCA. Aí a gente traz a bagagem da metodologia para tentar te ajudar um pouquinho, mas existe uma linha, existe um feeling, existe algo que, independente de ferramenta, sempre dá jogo, que é eu pensar no meu cliente em termos de servir, né? Então, é sobre isso, tá? É sobre isso. Vai acompanhando aqui, me deixa suas perguntas, vamos conversando, porque eu preciso que você entenda isso. Marketing é além das vendas. Marcas, além das vendas, faturam muito, ganham substância, ganham propósito. Se você não concorda comigo, me chama no privado, me retruca aí, porque eu vou fazer questão de entrar no debate contigo, tá? Porque esse é o jogo, tá? E não à toa, então, de 8 horas, 3 horas lá no Sumilhas foram dedicadas à questão do propósito. Óbvio que a gente tem que falar sobre sonhos, a gente falou muito sobre dores, a gente falou sobre muito de cativar o cliente, a gente fez análise de estudos, de casos em loco. Aliás, o Marrone lá, que é o anfitrião do Sumilhas, entregou troféus para quem bateu metas ali no ano de vendas de milhas, para os cases que a gente sabe, né, que a gente acompanha, e todos eles trabalham
focados na questão da realização de sonhos dos clientes. Todos, sem exceção, aqueles que batem faturamento de milhões são, e que têm alavancagem muito rápido, são as empresas que trabalham com energia, aquelas empresas que não brigam à toa por nada. Então a gente ouviu relatos lá de clientes que sem razão sequer, ali reclamavam sobre alguma coisa que outra empresa ia lá e pagava e resolvia, porque é o relacionamento, é o cuidado, né? Então a gente tem que sim entender que o cliente sempre tem razão, entre aspas, mas independente disso, entre aspas, porque nem sempre de fato tem, mas a gente tem que se posicionar no mercado como empresa responsável, como empresa de liderança, como empresa que tem seu lugar de fala. A gente falou muito sobre isso. Se você não busca seu lugar de fala, o concorrente, ele toma esse lugar, e às vezes ele não tem condições técnicas que você tem, você deixa a bola picando. Então a gente quebrou ali no evento essas questões de objeções sobre, eu tenho vergonha, eu não quero falar, será que é o meu lugar, será que é o meu momento? As marcas líderes, elas ajudam o mercado. A cada 100 pessoas que eu impacto, que eu falo, 5 no mínimo precisam muito do meu conhecimento. Bom dia, Val! Bom dia! Obrigada, Val! Tava sensacional a apresentação no Plaza, né? O Rodrigo Marrone tá na 3ª edição já do Sumilhas, então a gente conseguiu reunir lá as principais agências e milheiros do Brasil inteiro. Foi fantástico, foi sensacional. E óbvio que o evento foi para mostrar pro mercado como ganhar dinheiro e fazer negócio através de milhas, né? Então a gente tá lá falando como se posicionar no mercado. Essa foi a minha parte, né? E eu tô muito feliz porque, para minha surpresa, teve questões técnicas, jurídicas, teve questões de contabilidade, questões de pagamento, financeiras, óbvio, mas a maior brilho, a maior base de debate foi sobre marketing. Não fui só eu que estive lá falando de marketing, tive outros colegas maravilhosos, né? Então eu fiquei muito feliz porque realmente marketing é a alma do negócio, é o que faz as coisas acontecerem, e quando eu tenho uma boa estratégia, eu tenho ali investimento que performa e retorna, né? Então eu abri a live hoje incentivando você a pensar, né? Crie uma estratégia de marketing, nem que seja para você ter um norte, né? Faça uma estratégia correta de marketing, me acompanha aqui nas lives que eu te oriento todos os dias com insights sobre como fazer isso, tá? E estratégia de marketing começa assim, basicamente, pra gente encerrar hoje, né? Ficar o insight. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar e o que eu vou fazer no meio do caminho. Metas táticas, né? Então, metas gerais, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, e metas táticas, né? O que eu preciso atingir? É mais seguidores? É mais vendas? Aí você vai criando estratégia para cada meta tática que você precisa. Esse é o segredo, tá? Então, assim, eu preciso aumentar o ticket do meu cliente no meu negócio, eu preciso aumentar o tempo minimizar o tempo que ele demora para voltar. O que eu preciso para fazer essa alavancagem? Bom dia, Lu! Tu trabalhou há anos no Plaza, Val, que demais! É uma rede super competente, né? Lá no centro de Porto Alegre, Centro Histórico, é o centro de eventos, né? Da nossa capital e, consequentemente, do nosso Rio Grande do Sul. Bom dia, Lu! Então, assim, muito feliz, eu sou muito feliz. Bom dia, Lu. A Lu também tá acostumada com muitos eventos. Se eu estiver mentindo, ela que me corrija aí, ó. Marketing foi de 8 palestras, 3 foi só sobre marketing, sobre como alavancar negócios dentro de agências de milheiros, enfim, né? Eu fiquei impressionada, fiquei muito feliz. Então, como eu disse, teve conhecimentos técnicos de todos os lados, mas quando a gente percebe os profissionais se dando conta de que as marcas, elas vão além das vendas, que marcas se sustentam, são aquelas que têm propósito, nossa, isso nos dá uma alegria, porque é o que a gente fala aqui todos os dias, né? E quando eu tenho colegas de grande peso falando sobre isso também, eu penso assim, nossa, eu tô no caminho certo, eu não tô falando sozinha. Isso é muito gratificante, assim. Então eu fiquei muito feliz, muito honrada de participar, não só no sentido de fomentar isso, mas no sentido de que estamos no caminho certo, né? E óbvio que a minha fala foi mais voltada para a base do marketing, que é o posicionamento, a estratégia, né? Depois minhas colegas falaram ali sobre técnicas de alavancagem ali nas redes sociais, enfim, né? E tem as questões técnicas mesmo, mas a minha base, que é a estratégia de posicionamento, foi o que eu defendi ali, foi por isso que a gente abriu ali de manhã cedo. É importante falar sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso, né? E eu tô muito feliz de ter participado, né? Assessoria de imprensa, podcast, buscar o seu lugar de fala mesmo, faz toda a diferença para qualquer negócio. Vê se faz sentido para ti. Então, gente, vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no meus stories hoje pra gente ir conversando durante a semana sobre esse evento, e eu vou dando mais spoilers de como que foi as palestras e atualizando aí sobre o que o mercado tá fazendo em termos de resultados de marketing, que foi falado lá, como eu disse, com case de sucesso, e também os olhares de outros colegas que fazem toda a
fez diferença, tá? Dito tudo isso, eu te desejo um excepcional dia, uma excepcional semana. Tô muito feliz aí por tudo que a gente viveu e viu. E estamos no caminho, tá? Venha prosperar, participa aí sempre, a gente tá junto, tá? Faça um excepcional dia. Bom dia, Val. Bom dia, Lu. Bom dia, Rude. Bom dia aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.